Boa noite a todos. Hoje nós temos aqui conosco a nossa irmã Cláudia Amaral, do Centro Espírita Ibirajara, do Andaraí. Vai falar sobre o capítulo 25, Buscar e Achareis. Eu vou ler um trecho como é de praxe da casa, depois passamos então a palavra à nossa irmã, para que ela possa desenvolver o tema da noite de hoje. Capítulo 25, Buscar e Achareis. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscar e achareis. Bater a porta e se vos abrirá. Porquanto quem pede, recebe, e quem procura, acha. E aquele que bata a porta, abrir-se-á. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho e lhe pede pão? Ou se pedir um peixe, dar-lhe uma serpente? Ora, se sendo nós como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, não é lógico que com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus, dê os bens verdadeiros ao que nos pedirem. Mateus 7, 11. Do ponto de vista terreno, a máxima Buscar e Achareis é análoga a esta outra. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso. Porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Jesus amado Mestre Senhor, estamos aqui reunidos em teu nome, em nome de Deus, para que possamos iniciar o estudo da noite de hoje, rogando ao Pai, Senhor, que envolva este ambiente, a todos aqueles que aqui se encontram, aqueles que ainda vão chegar, para que possamos ter um trabalho tranquilo, equilibrado e sereno. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Para, patrões da casa, em nome de Deus, pedindo a permissão para que possamos dar iniciado o estudo da noite de hoje. Graças a Deus, que a paz de Jesus envolva cada um de nós. Olha assim, né? A gente tira a máscara e bota o óculos, porque os dois juntos é difícil, né, gente? Eu ainda não consegui, né? Uma coisa ou outra. Bom, boa noite, uma alegria estar aqui com vocês e com o pessoal que está ali também, né? Tem gente ali na outra sala. Primeiro, parabenizar a casa pela iniciativa. Eu acho que é muito legal, né? De estarmos presencialmente juntos, isso faz um bem enorme para o nosso coração, para a nossa alma. Segundo, parabenizar, né, aqueles que vêm à casa e que estão disciplinados, né, entendendo as necessidades, enfim, as questões materiais que são importantes, mas sem esquecer das questões espirituais, que essa é a nossa proposta, né, o que os espíritos falam para nós a todo momento. Vamos olhar a parte material, mas vamos também priorizar e olhar a parte espiritual. Tudo com bom senso, tudo com cuidado, né, como tem que ser, porque afinal de contas o nosso corpo físico é muito importante, porque ele é o nosso veículo de aprimoramento. Ele é o meio pelo qual nós hoje encarnados temos a possibilidade de aprender coisas que muitas vezes, enquanto desencarnados, nós não estaríamos dispostos a aprender, iríamos fazer outra coisa. E por isso nós sabemos que a quantidade de espíritos que gostariam de estar aqui no nosso lugar, por mais difícil que seja o nosso lugar, por mais complicada que seja a nossa vida, por mais difíceis as situações que vivenciamos na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso país, na nossa cidade, as questões da violência, as injustiças que muitas vezes faz parecer para nós que não existe nem Deus, porque são coisas e situações tão difíceis que nós vamos ouvindo falar e vendo, que a gente até pensa assim, não é possível, né? Tudo junto, está acontecendo tudo junto. Mas ainda assim,
Estarmos aqui nesse momento é valoroso. E a gente tem que reconhecer isso e valorizar cada segundo da nossa existência, cada segundo que estamos habitando esse corpo físico. Esteja ele são, esteja ele adoecido, estejamos nós ansiosos, deprimidos, estejamos nós tristes, estejamos nós alegres, felizes, venturosos, não importa. A condição externa não importa. O que importa é que tudo é aprendizado nessa vida. Emmanuel tem uma página que diz que é como se a vida nos oferece sempre dois cálices. Um cálice é amargo, tem fel. O outro cálice é uma bebida agradável, saborosa. E cabe a nós escolher a cada momento qual cálice nós vamos tomar. Mas vamos ter que tomar dos dois cálices durante a nossa existência, não há como ser diferente. E ele adverte, quando estivermos tomando o cálice da bebida saborosa, não nos empolguemos muito não, tenhamos a cautela. Da mesma forma que quando ingerimos o cálice que contém o fel, que é amargo, que é difícil, também não vamos nos arrasar por causa disso. Vamos em todos os momentos da nossa vida manter a fé e o equilíbrio. É isso que a mensagem quer trazer para nós. E essa mensagem é importante para o nosso início das nossas reflexões, que é o buscai e achareis. E esse capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 25, é muito importante. São 10 páginas só. Mas é tão consolador, eu quero até agradecer a oportunidade, porque eu fui lá reler, e aí eu disse, nossa, que bom ter relido essas passagens de Jesus em que ele é tão claro conosco, tão objetivo, e que fala exatamente das nossas escolhas, dos nossos desejos, das nossas necessidades. Muitas vezes, espíritos ainda infantis, que somos todos nós, cada um na sua posição, do seu jeito, mas a maioria de nós, é difícil encontrar um espírito amadurecido, Às vezes nós somos amadurecidos em uma determinada parte da nossa vida, mas quando acontece uma bobaginha, uma coisa qualquer, a gente age igual criança. Numa outra parte da vida a gente ainda não desenvolveu a mesma maturidade. Isso é normal na nossa trajetória evolutiva, nesse momento em que vivemos. Então vamos oscilar com atitudes maduras, louváveis, bacanas, e vamos também ter atitudes de desequilíbrio, de perda de paciência, de desamor com o outro, conosco mesmos. Qual é a melhor conduta? No momento em que nós estivermos no nosso ponto de maturidade, que ótimo, não vou nem me vangloriar com isso, eu vou pensar sobre o quanto eu sou capaz de ser melhor. E quando nós estivermos naquele momento em que nós escorregamos na casca de banana que a vida colocou assim na frente da gente, perdemos o equilíbrio, a gente vai pensar, beleza, eu vou levantar, porque eu também tenho dentro de mim a força da maturidade. Então não é ficar caído e quando estiver de pé também não se achar o máximo. É de novo o conselho de Emmanuel, em qualquer situação, equilíbrio e fé. E então, vamos começando no nosso buscai e achareis, que é o conselho de Jesus. Primeiro, a gente vai refletir sobre desejos e aspirações, porque a busca é a busca de alguma coisa, não é? A gente está buscando alguma coisa. É um equilíbrio numa relação familiar, é a compreensão dos filhos ou netos, é a compreensão do companheiro, da companheira, é uma compreensão dentro do nosso trabalho, que visualizem o nosso valor dentro do nosso trabalho, oportunidades de viver melhor. Há sempre uma busca. Não existe ninguém
em grau intelectual, condição financeira, nascimento, berço, país, que diga eu estou satisfeito, tenho tudo. Nem a rainha da Inglaterra consegue dizer isso. Estou satisfeita, tenho tudo. Ela é obrigada, ela deve ter várias restrições, não pode fazer o que ela quer, não pode levantar da cadeira e dizer, eu vou sozinha ali na esquina comprar um pãozinho francês, melhor um pãozinho inglês, para ficar coerente. Ela não pode fazer isso. Então talvez ela fique triste, eu queria tanto ir sozinha ali comprar um pãozinho na padaria, mas eu não posso fazer isso e nunca pude fazer isso. Nunca pude. Nunca pude escolher o corte de cabelo, a roupa que visto. Nunca pude andar de camisola furada em casa, coisa maravilhosa, aquela surrada, furadinha, ela nunca fez isso. Talvez a insatisfação dela seja essa. A gente pode até achar que é uma insatisfação boba, porque afinal de contas ela tem tudo, mas isso pode ser um grande sofrimento, Então não existe ser humano em local, em condição nenhuma que esteja satisfeito. Mas por outro lado, isso não deve ser um motivo para nós de depressão, de acharmos que somos infelizes por causa disso. Porque essa insatisfação é justamente o ponto que nos convida a evoluir, a melhorar. Se nós não tivéssemos essa formiguinha que nos incomoda, que fica andando na nossa cabeça, nos convidando a ver alguma coisa diferente, de outra forma, fuçando e caçando alguma coisa, nós estaríamos estagnados. O mundo não teria evoluído, a humanidade não teria evoluído, porque desde o começo, quando nós começamos na nossa jornada de espíritos no reino horrenal, nós buscamos desenvolver alguma coisa. Começamos preocupados com o nosso abrigo, porque as intempéries eram muito grandes, os animais ferozes, e nós precisávamos sobreviver e comer. Então procuramos as cavernas, 10 mil anos atrás. Depois, mais um pouco, precisávamos nos aquecer, o frio era intenso, durante o inverno, os períodos glaciais da Terra eram alternados e alguns povos, alguns homens pré-históricos sobreviveram a esse período. Então precisávamos de algo que nos aquecesse. Conseguimos chegar no fogo, produzimos o fogo, pelo atrito de pedras, de madeira seca, e assim fomos construindo. Até que nos estruturamos enquanto sociedade, e aí começaram os primeiros agricultores, o cultivar da terra, de culturas sempre perto de rios, as cidades sempre se desenvolveram perto de rios, porque intuitivamente trazemos isso lá do nosso reino animal. Nós gostamos de ficar perto da água, porque sabemos que onde tem água, a terra tem abundância. E aí fomos, seguindo na nossa jornada evolutiva. Hoje, eu sou capaz de afirmar que a maioria de nós não planta uma plantinha para comer. Não tem nem um pezinho de tomate, que no máximo uma mortinha, assim, com um manjericãozinho, uma coisinha para dar aquele diferencial na comida. Mas nós, humanidade, sobrevivemos a maior parte do nosso tempo de civilização plantando e comendo o que vinha da terra, buscando no nosso dia a dia a sobrevivência. Enquanto estávamos nessa fase da humanidade, essa nossa busca, o nosso desejo, a nossa necessidade, as nossas aspirações eram muito claras. O que eu vou comer amanhã? E muitos hoje na nossa sociedade ainda pensam assim, e tem essa necessidade do o que eu vou comer amanhã. Não mais por falta da terra, mas agora por uma estrutura social que privilegia, por enquanto, a desigualdade. Por uma estrutura social que, por enquanto, discrimina,
que tira o homem da terra e lança, né, as terras improdutivas e todas as questões sociais que a gente vê perfilhar sobre os nossos olhos quando nós paramos para pensar sobre esse assunto. Então, na verdade, esses desejos, essas aspirações, essas necessidades para nós ainda, a humanidade, ainda estão misturadas. Porque ao mesmo tempo que ainda existem aqueles que têm o desejo, a aspiração do simplesmente do o que eu vou comer amanhã, existem aqueles que têm todo o conforto, que têm toda a possibilidade de se dedicarem a construir coisas positivas para a humanidade, mas não o fazem por preguiça, por acomodação, por orgulho, por se acharem superiores, por estar naquela condição, então não faço nada para ninguém, como se o grande compromisso da vida fosse atender à nossa própria necessidade egoísta de sermos vistos, aplaudidos, reconhecidos. Então a humanidade, nesse capítulo de desejos, aspirações e necessidades, ela ainda está muito, muito pouco amadurecida. E é por isso que a gente tem que conjugar desejos, aspirações e necessidades com o nosso momento de vida, com o nosso grau de maturidade. Por quê? Porque conforme o grau de maturidade em que nós nos encontramos, o nosso desejo vai mudar, não vai? A nossa aspiração vai mudar. E eu não estou fazendo juízo de valor dizendo que isso é certo ou que é errado, mas é claro que quando somos mais jovens, nós nos direcionamos mais para estruturar a nossa vida lá na frente, pensamos como vamos constituir uma família, de que forma essa família se manterá, né, com respeito, com dignidade, mas também com a parte material que é importante. E quando vamos ficando mais velhos, nos aproximando mais da fase de idosos, essas nossas necessidades lá do começo já estão resolvidas. Eu costumo dizer que para mim eu estou vivendo a melhor fase da minha vida, porque eu era uma jovem, uma adulta jovem muito ansiosa. Né? Como é que eu vou dar conta dos filhos? Será que os filhos vão estudar? E se o filho não quiser estudar? O que eu vou fazer? Como é que eu vou lidar com isso? Hoje eu já sei tudo, porque eu já vivi isso. Eu já passei por essa parte. E agora, hoje eu pergunto assim para mim, como é que eu vou ficar daqui a 30 anos? Será que eu vou conseguir dar palestra ainda nos centros? Será que eu vou conseguir manter as minhas atividades profissionais daqui a 30 anos? Quer dizer, eu vou estar com 85 anos. Nossa, também eu sou exagerada, né? Gente, mas eu quero isso. Eu quero continuar, né? Subindo a escada. Vamos ver, né? Enfim, será que eu vou conseguir? O que eu preciso fazer hoje para que daqui a 35, daqui a 30 anos, eu consiga realizar esse desejo, essa aspiração? Né? Então, são desafios, porque além dessa estruturação que a gente precisa ter, na minha opinião, para o futuro, ainda vem as dificuldades que nós vamos passando ao longo da vida, os imprevistos, que são imprevistos só para nós encarnados, porque está lá na nossa programação, né? Quando nós escolhemos reencarnar. Então vamos sim passar por situações de restrição, de dificuldades emocionais, de perdas, de morte de pessoas próximas, queridas. Isso tudo nós vamos passar. Então, aliado a esse conjunto de aspirações, necessidades, momento de vida, maturidade, ainda tem os desafios que nos chegam e têm chegado a todo momento, né? Uma doença inesperada conosco mesmo, com alguém próximo, que nos abala, que nos deixa na dúvida: será que vou sobreviver? Como será minha qualidade de vida? Porque a gente entrou aqui, a gente vai ter que sair de algum jeito, né? Vocês concordam que não vai ter jeito, né? Vai ter que acontecer alguma coisa. Como ficará o nosso humor, a nossa ansiedade? Como ficará a nossa reação?
Tudo isso depende de como nós lidamos com os nossos desejos e aspirações. E desejo é diferente de aspiração, né? Desejo é aquilo que eu quero, que eu tenho vontade, mas aspiração eu estou falando de um ideal, de alguma coisa bacana que eu posso fazer, de alguma coisa legal para o outro que eu possa fazer, de ser diferente na vida de alguém e para mim mesmo, na minha própria vida. Tudo isso é uma aspiração. Então é um desejo assim, de algo muito bom, muito legal, né? Isso é uma aspiração. E a gente vai, mesmo mais velhos e aqui envolvidos num ambiente espírita, religioso ou em qualquer outro ambiente religioso que nos faça bem, né? Que é bom que se diga que religião boa é aquela que nos transforma intimamente. Então a gente tem até que avaliar, o espiritismo está me transformando intimamente? Se a resposta for não, alguma coisa está errada. Ou você não entendeu o espiritismo, ou o seu lugar talvez não seja aqui, né? Mas a religião boa é aquela que nos transforma. Mas nós mesmo com um grau de maturidade, ligados a um vínculo religioso, e portanto, espera-se, mais estruturado quando esse momento de prova acontecer nas nossas vidas, nós vamos também precisar conjugar os nossos desejos, abrir mão de alguns deles, as nossas aspirações, talvez isso que eu queira realizar não seja possível nesse momento, talvez eu tenha que fazer isso mais tarde, né? Nós vamos ter que adequar com as nossas necessidades, nosso momento de vida, nosso grau de maturidade. Então essa é uma equação que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. E nós precisamos também pensar nesse desenvolvimento. Esses impulsos, essas necessidades, elas vão se desenvolvendo para que nós tenhamos um pensamento, uma consciência. Então, isso aqui é importante para a gente pensar assim, até quanto o meu impulso é por mim controlado? Aqueles impulsos que eu tenho, que eu sei que não são bons para mim, eu já consigo controlar? Porque a ideia é nós termos o autocontrole a partir do pensamento e da consciência. Não pode ser o autocontrole do tipo, ninguém está vendo, eu vou comer, sou diabético, pego aquele torrão de açúcar e como, ninguém está vendo. Isso não é autocontrole. Isso é ser, né? Tá assim, sendo golpista consigo mesmo, é outra coisa. Autocontrole é algo muito profundo, porque começa no pensamento. É algo muito íntimo. E muitos impulsos que nós ainda temos, nós precisamos refletir. Estou tendo uma atitude consciente? Eu sei qual é o resultado que eu vou alcançar com essa atitude? Eu quero esse resultado? Não é? É como, vou voltar no meu exemplo, não adianta nada eu pensar que quero daqui a 30 anos continuar, né, andando, subindo, descendo, fazendo e acontecendo, se eu hoje não tiver algum cuidado nesse sentido, porque 30 anos passa muito rápido, a gente já sabe disso, todo mundo aqui já tem certeza disso, e se eu hoje não tiver o cuidado necessário, eu não chegarei ao meu objetivo. Então, eu hoje tenho que controlar vários impulsos para chegar no meu ideal, porque senão a gente não vai passar de meros reprodutores de situações ideais. E nós precisamos viver as situações ideais. E somos capazes, devemos e podemos fazer isso. Então, a ideia é trocar o impulso pelo pensamento e pela consciência. Isso se chama desenvolvimento. Isso é desenvolvimento que começamos lá no fogo, nas cavernas, e hoje nós estamos aqui. É a partir de uma tomada de consciência que a humanidade foi evoluindo. E a gente chega nessa passagem de Jesus. Pedi e vos será dado. Olha que bom, né? Eu acho que se a gente tivesse Jesus chegar aqui, entrar por aquela porta, ó, pode pedir que agora eu vou. Se pedir, eu vou te dar. A gente vai pedir para ganhar na loto, né? Na real,
real mesmo, nós vamos pedir, mas pelo menos uma mega cena aqui vai sair. Fala. Só uma coisa rápida. Eu errei, eu li o capítulo errado. Tá? O capítulo é pedir obtereis. Tá? É o que a Cláudia está falando, é o que está desenvolvendo, que deixaram o livro aberto aqui no capítulo errado. Desculpa, tá, gente? É o capítulo 27, pedir obtereis. Tá? Desculpa, Cláudia. É o buscar e achareis, né, amor? De pedir obtereis? Bom, depois a gente. No Evangelho está tudo bem. Gente, mas pedir e achareis, buscar é a mesma coisa. Não. Então, vamos lá. Se Jesus chegasse aqui, a gente ia pedir uma loto, né? Ia pedir, não ia buscar e achareis, né? Ia pedir um monte de coisa aqui que de repente Jesus ia dizer: nossa, mas você não entendeu nada, né, amiga? Amiga, você não entendeu nada. Poxa. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente busca, com o que a gente pede, porque a gente vai obter. Aí muitas vezes a gente pensa: nossa, obtive, mas que pena que eu obtive, antes não tivesse pedido, né? Pedi mal. Depois ele fala: buscai e achareis, batei e será aberto para vós. Pois todo aquele que busca, encontra, e ao que bate será aberto. Isso é lógico. Se nós passamos uma vida inteira cultivando ideias pessimistas, vai acontecer alguma coisa bacana na minha vida? Não, eu só estou tratando, né, de ter uma doença lá na frente, uma depressão, um câncer. Isso não tem como. É o que o meu pensamento está pedindo. Não há como. Então isso é assim, até claro. Mas Jesus quis dizer um pouquinho mais. Ele quis chamar a atenção para a qualidade do nosso pedido. Qual é o nosso desejo? O nosso desejo é que o problema que chegou para a vida da gente vá embora, desapareça, suma, morra, fique longe de mim, ou o meu desejo é aprender com o problema que chegou, agora está diante de mim nesse momento. Letra A ou letra B? Olha, pergunta de Enem, não é? Letra B, né? Porque se a minha resposta for o meu problema é me livrar das coisas que me incomodam, eu estou tentando ali empurrar a caixa quadrada. Olha o nível de dificuldade dessa criatura. Mas se a minha resposta a essa pergunta, ao meu problema que está diante de mim, é o que eu preciso aprender contigo, problema, que pode ser das mais variadas formas. Esse problema pode ser um pequeno incômodo, uma dúvida se vai continuar empregado, uma dúvida com relação ao futuro, uma questão de doença ou até a perda de um filho. Pode ser qualquer coisa aí que a gente tem que perguntar para essa dor, para esse sofrimento, para esse problema. O que eu tenho para aprender contigo? E isso é uma atitude de humildade. Porque a gente se humilda diante daquela coisa que vem para nós e a gente precisa lidar com ela. Porque a fuga é sempre muito, muito, muito pior do que o processo de aprendizado. A gente sofre mais quando foge. Quando a gente foge bebendo, foge comprando, foge dormindo, foge deprimindo, a gente gasta mais energia, mais tempo de vida do que se encarar o problema. Então, além de tudo, a fuga é pouco inteligente. Porque a gente na fuga está ali empurrando a caixa quadrada. Quando a gente se dedica a aprender com a nossa dor, a gente está empurrando a caixa redonda. E aí fica mais fácil, né? Daqui a pouco a gente não vai fazer nem mais força, aquilo vai, isso existe, está doendo, né? Mas a gente nem faz mais força para lidar. E nós temos exemplos inúmeros na nossa sociedade de pessoas, por exemplo, que perderam filhos e foi ajudar a outras mães que também se encontram na mesma situação, ou foram fundar casas, né, como a mãe do Cazuza, né, a Fundação Viva Cazuza. Mas ela tinha dinheiro, mas gastou o tempo dela, 33 anos que a casa existe,
e soube há pouco tempo que vai fechar, porque ela já está com mais de 80 e não consegue mais administrar. Enfim. Então nós precisamos, dentro da nossa possibilidade, dentro da nossa condição, buscar transformar o nosso problema naquela esfera, né? Na caixinha redonda, para que ela possa, de fato, ser mais suave para nós. Né? Isso é uma busca, isso é uma alteração de visão. E aí, na sequência, vem essa parte que você leu, buscar e achareis, é isso mesmo, é o título. Ah, tá. Porque você leu a parte. Então, Jesus pergunta, né? Vem cá, se teu filho te pede pão, você lhe dá pedras? E essa é a parte interessante, porque Jesus quer dizer aqui o seguinte: quantas vezes nós, como filhos de Deus, pedimos pedras para Deus, achando que estamos pedindo pão? Quantas vezes nós pedimos para Deus que seja mantida uma situação que vai nos gerar sofrimento? Quantas vezes pedimos que nos afaste até de uma situação de doença, essa situação não acontece? Isso para nós é motivo de proteção. Né? Quero lembrar de uma história, né, que uma mãe foi levar seu filho para Chico Xavier, e o filho era paraplégico, tinha uma questão, né, uma doença de base que o impedia de andar. E essa mãe, muito desesperada, disse: poxa, mas o meu filho, ele precisa crescer, ele tem condição de se formar, ele precisa andar para ser uma pessoa normal como todas as outras, saudável. E Chico disse para ela: filha, manda estar lhe dizendo que se ele pudesse andar, ele mais uma vez se suicidaria. Não é melhor ter o filho paralítico? Não é melhor? Muito melhor. Que bom, olha que beleza que o filho não pode andar, é paralítico, está na cadeira de rodas. Porque é um espírito suicida recorrente, né? E eu não estou dizendo que todos que estão nessa condição são espíritas suicidas recorrentes. Volta à história do Chico. Naquele caso, a questão da impossibilidade de andar era um dado positivo, não era um dado negativo. Mas o buscar dela, o desejo dela, a aspiração dela era algo que naquele momento não era bom nem para ela, nem para a criança, nem para o seu filho. Então, quando ela pede a Deus que o meu filho ande, ela está pedindo para Deus pedra. Não está pedindo pedra? Deus vai dar? Não, Deus não vai dar pedra para ninguém, Ele vai dar o pão. Por isso a gente precisa olhar para o nosso problema com aceitação, entendendo que é o pão que Deus deu para a gente. Ali está o pão. Eu posso achar um pão estranho, né? Poxa, mas que pão é esse? Mas tenham a certeza, é o pão. É o pão, e dali a gente vai tirar o nosso sustento espiritual. Depois Jesus fala: e se teu filho te pede peixe, você dará serpente para ele? Não. E Jesus complementa que vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas, presentes, né? Bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai. Então nós ainda estamos num período de maturidade incipiente, que ainda nos degladiamos, ainda temos guerra, ainda somos pouco fraternos. Se nós estamos nessa condição e não damos nem pedra nem serpentes para nossos filhos, imagina Deus em relação a nós. Então isso quer dizer que tudo que nós temos hoje na nossa vida é fartura, é possibilidade de crescimento, é desafio para evolução, para desenvolvimento. Não é castigo, não é prisão, não é sofrimento. Pode ser dor, mas não é sofrimento. Porque dor e sofrimento há uma diferença, depois eu conto para vocês. E eu coloquei essa imagem de Jesus crucificado, porque vejam, Deus permitiu que o seu filho, Jesus, fosse crucificado injustamente, no meio de ladrões, quando ele só veio dar amor.
E Jesus até no momento lá da crucificação, né, a gente nem usa muito essas imagens, né, do Cristo crucificado, o Espírito, mas eu tive muita vontade de colocar, porque essa é a maior prova da nossa necessidade de maturidade espiritual. Porque quando a gente tem maturidade espiritual, nós somos capazes de passar pelos maiores desafios para uma finalidade, um objetivo, uma aspiração boa, como Jesus, que foi capaz, que se submeteu a passar por uma prova dessas, sem ter nenhuma culpa. Então não é relação de punição, de culpa, de castigo, porque ele não tinha sombra, simplesmente para nos mostrar um caminho por amor. Por amor. Então muitas vezes nós precisamos treinar isso dentro de nós, porque a gente também acha que isso é Jesus. Eu não sou Jesus, não vou chegar nem perto. Mas a gente consegue também, dentro da nossa vida menor, guardar as devidas proporções, fazer sacrifícios por amor. Não consegue? Pergunta para uma mãe, para um pai, para um avô, para uma avó. Pergunta para um irmão, né, que tem seus irmãos que ama profundamente, que se dão bem. A gente não faz sacrifícios por amor a eles? A gente faz a todo momento. Lembra que no começo eu falei que a gente tem que escolher e desenvolver uma virtude, que a gente tem pontos de maturidade, mas também tem pontos em que a gente cai? Vamos valorizar esses pontos de sacrifícios por amor que fazemos, porque isso nos aproxima de Jesus, que fez um enorme sacrifício por amor em nome do planeta, do qual ele é o governador do planeta Terra. E nos ampara até hoje, porque essa foi a parte, com certeza, mais fácil. Esse foi o sacrifício visível, mas foi o menor de todos. Porque imagina um espírito altamente evoluído que, para reencarnar entre nós, precisou se adequar, em termos de perispírito, mais ou menos 1000 anos, como Emmanuel nos descreve no livro A Caminho da Luz. Imagina, isso que é o mais difícil. Então, precisamos pensar que, às vezes, as boas dádivas nos enganam, porque lá na frente a gente chega à conclusão que aquilo era uma serpente. Fui procurar um pão e achei uma serpente. E muitas vezes o que hoje nos aflige o coração vai ser o que lá na frente a gente vai concluir: nossa, foi a melhor coisa que aconteceu para mim, porque senão ainda está rateando lá atrás, sofrendo sem necessidade. Então, Joana fala assim para a gente: antes de ser empreendida por alguém, essa busca, torna-se necessário que saiba o que desejam e para qual finalidade o almejam. Então, quando Jesus diz buscar e acharei, você tem que saber o que você vai buscar, onde você vai bater, o que você vai pedir, né? Para que o resultado seja de acordo com o que você gostaria de receber. Muitas vezes a gente se perde no pedido, viu? E aí Joana dá umas dicas legais para a gente. Ela fala assim: são metas reais da existência. Primeiro, as nossas escolhas que nos proporcionam a harmonia, aquelas que a gente não tem que esconder de ninguém, que a gente pode falar francamente, pode escrever no zap qual é a nossa escolha, que não tem problema. Se printarem ali a tela e mandarem para a amiga da amiga, não tem problema nenhum, está ali, proporciona harmonia ao que eu sou em essência. Ser verdadeiro, ser íntegro. As escolhas certas nos trazem integridade. Integridade é ser coerente com o que a gente quer com a gente mesmo, né? E depois ela dá uma outra dica importante. As metas reais da existência, as boas escolhas, a busca que nos leva a resultados positivos, elas nunca se apresentam como consequência do cansaço em uma arquitetura de paz equívoca. Joana é fogo, né? É difícil, né? O que ela quer dizer aqui é que, sabe aquelas coisas que a gente faz, que a gente se cansa, desaba de cansaço, dorme num cansaço danado, mas não nos trazem paz.
E muitas vezes nós trabalhamos e estamos cansados da mesma forma, mas vamos dormir com uma coisa diferente na cabeça, consciência do dever cumprido. É a melhor noite que a gente passa. Depois de passar um dia inteiro trabalhando, seja lá, pode ser para um pai, para uma mãe, para um filho, para a casa espírita, para nós mesmos, né? Nas nossas aspirações, a gente consegue deitar a cabeça no travesseiro e dizer, ai, que bom, meu dever está cumprido. Pode ser até numa doença, né? Num ente querido que se vai, e a gente lá no momento final, poxa, conseguiu cumprir o meu dever ao lado nessa prova, de cabo a rabo. Olha que sono bom, maravilhoso. Então é isso, meta real da existência vai sempre nos proporcionar harmonia. Se a sua meta está te deixando incomodado, com falta de harmonia, você tem que esconder de alguém, tem alguma coisa que alguém pode não entender muito bem, sai dessa. Porque esse pedido, essa busca não vai te levar a um bom lugar. Depois ela diz que, à luz da psicologia profunda, a única realidade, isso é muito importante, a única realidade que existe é a que vai além do objetivo. Então a gente vai além da aparência, vai além da nossa posição na sociedade, a gente vai além do nome da nossa família, todas essas quinquilharias que a gente gosta de cultuar. Vai além do imediato também, a gente tem que ver a vida numa perspectiva de espírito e não somente de encarnados. Porque eu, quando chegar lá nos meus 85, andando rápido ou não, 90, 100, sei lá, eu daqui a pouco estou desencarnada, vou para outras paradas. Então eu tenho que ver desde já a minha vida como algo muito além desse momento físico que nós estamos vivendo. Sem desvalorizar esse momento, sem desvalorizar, mas sabendo que ele não é eterno, experimentando as suas fases, né? E estando felizes porque estamos aqui. E ela fala também que nós temos que ir além das nossas necessidades do prazer sensualista e da exaltação do ego. A gente quer ser aplaudido o tempo inteiro. Eu, se tivesse filho hoje, eu não ia fazer nenhuma festa de aniversário para o meu filho. Ou melhor, eu ia fazer festa, mas não podia ter parabéns, porque eu acho que isso atrapalha a gente desde criança, aquele monte de gente batendo palma, e a gente cresce adulto querendo também ganhar palma de todo mundo a todo momento. Isso é exaltação do ego. Se a gente está na casa espírita, o trabalho de um se destacou e o meu, que trabalhei tanto, não aparece, eu já fico com aquela pontinha de, puxa vida, não viu o meu lado, só viu o lado do outro. E a gente começa nessas disputas infantis, que isso é só exaltação do ego, isso não nos leva a lugar nenhum. Porque o que importa é, de novo, a integridade com a qual nós agimos. Fizemos o nosso melhor, ótimo, ponto final. Foi para quem o nosso melhor? Para nós mesmos. Para dormirmos com aquela consciência tranquila. E aí Jesus fala nesse capítulo, não te irrites, não fique ansioso, não afadigueis pela posse do ouro. Olha, eu botei, falou umas coisas, mas eu só botei essa frase para a gente focar bem. Focar bem. Não vamos nos preocupar com a posse do ouro. Né? Porque o ouro vai passar e a posse também vai passar. E o que vai ficar é a ansiedade, é o estresse, é a irritação, é a quantidade de inimigos que você vai arrumar nessa disputa. Mas ele também não disse para você ficar sentado na rede esperando cair do céu. Né? Vejam, o verbo é não te afadigueis, quer dizer, não vá muito no excesso. Depois, não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões desterram e roubam. Que bom. Para mim, né? Não sei se para vocês. E aí vem a frase que eu adoro, a última parte
dessa passagem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E aí a hora que a gente pergunta assim, onde é que está o meu coração? Porque se a gente conseguir saber onde é que está o nosso coração, a gente vai saber onde é que está o nosso tesouro. Onde é que está o nosso coração no sentido do que me abala, o que me faz sorrir, o que me deixa triste, o que me deixa feliz, como eu interpreto a visão dos outros em relação a mim. Isso é o nosso coração, é a nossa emoção. Coração aqui está no sentido do como é que vai a minha estrutura emocional. Como é que eu lido com esse meu problema que está aqui na minha frente, que eu tenho que arrumar um jeito de solucionar essa minha dor, de aprender com ela? Como é que eu lido com isso? E aí está o meu coração. E o grande tesouro que está dentro do nosso coração, que é o tesouro que a gente precisa desenvolver, é justamente o tesouro da busca, da paciência, do amor a esse momento, a esse problema que está aqui na minha frente, eu tenho que resolver. Tem que ficar ali, ó, de mão dada com o problema, aprendendo com ele, com alegria, com fé, com equilíbrio, e não fugindo com depressão, com ansiedade, com irritação. Porque nós somos capazes de mudar qualquer coisa que nos incomoda. Nós somos capazes. É preciso só que empreendamos os esforços para isso. Muitas vezes a gente não quer ter trabalho, quer que o outro cuide para a gente, quer que Deus resolva, né? Quer que a doença suma, quer que o parente que incomoda ganhe na loto e vá para bem longe, de preferência dividam para ele com a gente, se for possível. Enfim, a gente vai traçando na nossa vida rotas de fuga. E aí a gente tem que pensar, onde é que está o meu coração nesse momento? Estou querendo fugir? Cadê o tesouro? Esse coração está vazio. Às vezes um coração sofrido, doído, que já passou por muitas coisas, é aquele coração que a gente vai ver, visualizar melhor o tesouro. Né? Às vezes a gente pensa assim, mais uma tristeza na vida de fulano, ela não vai aguentar. A pessoa aguenta. Por quê? Porque o tesouro está ali dentro. Ela já aprendeu a se relacionar com os desafios da vida de uma forma madura e não achando que a gente veio aqui para só ganhar presentes e ser aplaudido e ter coisas boas. Afinal, isso aqui não é Disneylândia, né? É planeta de provas e expiações. Então, vamos pensar, né? Como é que anda aí a nossa emoção, o nosso coração. E aí Joana fala para a gente da busca. O que é então, afinal, a busca que nós, seres humanos, temos por característica desde os primórdios? Isso não mudou, essa característica de busca que nós temos, essa insatisfação que eu falava no começo, e que também não vai mudar. Os bons espíritos também, Jesus, o Espírito Cristo, também sente essa mesma insatisfação, tanto que saiu de lá, né, do planeta extremamente desenvolvidos, planetas puros, e veio reencarnar aqui no planeta de provas e expiações. Por que ele fez isso? Será que ele não podia mandar alguém? Buda, vai com você, vai o outro, deixa eu aqui quietinho? Porque dentro de si existe uma aspiração, uma insatisfação, porque a busca é o intenso labor de autoaprimoramento, esbatendo a sombra teimosa, geradora da ignorância e do sofrimento. Então a busca vai ser sempre pelo autoaprimoramento. Quando nós somos infantis, a gente acha que a busca é pelo melhor emprego, que a busca é pelo carro, pela casa, pela roupa, pelo corpo. A gente acha que a busca está centrada no concreto, ou a busca é de um amor que nos compreenda, que diga sim para os nossos caprichos, né? Então a gente vai focar nossa busca no concreto. E eu não estou desvalorizando nenhuma ação material para sustento do nosso corpo com dignidade, da nossa vida. Não estou menosprezando isso, mas a sociedade nos leva, e nós espíritos ainda imaturos,
nos conduzimos muito a supervalorizar esse concreto. E esse é o nosso equívoco na hora do pedido. A gente pede serpente, porque deveríamos pedir a Deus, a Jesus, que nos ajudasse no labor do autoaprimoramento. Porque reconhecer uma falha para nós é muito difícil. Pedir desculpas, pedir perdão é muito complicado. Antes da gente pensar que nós podemos estar errados, a gente consegue listar 10, 15, 20 defeitos do outro a vida inteira. E por isso agora fez isso comigo. A gente ainda conclui a remarca. É um raciocínio que nós ainda fazemos muito automaticamente. Poucos de nós conseguem, quando se sente atacado, não atacar. Somos ainda primitivos nessa parte emocional. Nosso coração ainda é primitivo. Por isso nós precisamos entender que a busca é pelo autoaprimoramento. Eu não tenho que autoaprimorar meu marido e minhas filhas. E nem os meus colegas de centro espírita. Eles que deem conta do seu autoaprimoramento. O meu papel aqui, enquanto encarnada, é tratar do meu autoaprimoramento. E essa é a nossa dificuldade, porque a gente quer exercer poder na vida alheia a todo momento. E a gente não exerce esse poder a nosso favor, trazendo para nós esse autoaprimoramento naqueles defeitos, naquelas dificuldades que todos nós sabemos que temos. A gente tenta ignorar, escamotear. Não, eu fiz isso por causa daquilo, não é desculpa. Eu aprendi ali num livro outro dia, que a gente falava assim, é um livro sobre comunicação não violenta. O livro diz assim, toda vez que a gente fala assim, não sei o que, mais, quando a gente fala mais, para escutar a sua frase. Porque esse mais está justificando alguma coisa, tentando validar uma posição que, na verdade, você está falseando consigo mesmo. Então, a gente tem que ter muito cuidado. E esse autoaprimoramento, ele vai afastar, esbater a sombra teimosa. O que é a sombra teimosa? Essa parte nossa, que de vez em quando aparece, e às vezes, quando a gente está nas situações mais difíceis, aparece toda hora, que nos desequilibra, que faz a gente falar de uma maneira diferente, nos faz sentir emoções violentas, ódio, raiva, inveja, porque espírita sente isso tudo, sabe? A gente finge que não, mas sente inveja, sente ódio, sente tudo. E não é o obsessor também, não. O obsessor vem depois que a gente sente. O espírita tem esse problema, ele bota a culpa no obsessor. Diz assim, o irmãozinho chegou primeiro, eu senti ódio. Não foi. Primeiro você sentiu ódio, aí depois que o irmãozinho chegou, você convidou, é uma questão de sintonia. Então a gente precisa reconhecer esses nossos sentimentos com o amor. O mesmo amor que uma mãe se dedica a um filho que tem um problema, por exemplo, um filho que tem uma chaga, uma dificuldade mental. A gente deve olhar esses nossos sentimentos negativos como a mãe que olha o seu filho que tem uma questão mental, por exemplo, com amor. É uma parte nossa que tem que ser vista e tratada, e não ignorada. Quando a gente ignora, finge que não sente, a gente desenvolve doença, a gente vai compensar por outro lado, e o pior de tudo, a gente vai projetar no outro o nosso ódio. Então, eu não sinto ódio, mas olha o comportamento raivoso do outro. Às vezes o outro está na paz, e a gente está dizendo que ele falou isso, pega o zap e diz assim, e olha aqui o que ele escreveu. Eu acho incrível essas pessoas que interpretam sentimento lendo o zap. Está vendo o que ele escreveu? Meu Deus, a pessoa não falou, você não viu a pessoa falar. Ela escreveu alguma coisa, o outro deduz. O zap é o maior instrumento de projeção que a gente tem na sociedade moderna. A gente bota ali a palavra do jeito que a gente quiser, com o nosso conteúdo, com o que a gente tem dentro de nós. Então a gente tem que ter cuidado com a nossa sombra teimosa, porque ela é geradora de ignorância e sofrimento. E aqui em 5 minutos eu vou falar sobre a diferença de dor e sofrimento.
Dor é aquilo que a gente precisa passar para nos aprimorarmos. Toda a humanidade passa por dores. Aquele homem das cavernas que se submeteu às intempéries, aos animais ferozes para sobreviver e cuidar da sua família, e desde aquele momento eles tinham noção de família sim, porque existem achados na França que mostram comunidades até com pessoas, né, espíritos encarnados, idosos, né, um esqueleto de um encarnado, de uma pessoa que tinha um problema na perna, não podia andar, mas ele foi cuidado pela comunidade. Então, não era aquela história de que é inútil para caçar, fica aí para morrer, não é isso. Então, a autopreservação e preservação do seu grupo é algo que está conosco desde o começo da nossa trajetória de humanos. Então, quando nós lá atrás nos esforçamos para isso, isso gera dor na gente. Gerou dor, com certeza gerou dor. Quando nós nos ficamos tristes, preocupados por amor a alguém, isso gera dor para a gente. Agora, se a isso nós acrescentarmos um sofrimento que é, falei para fazer assim e não fez, devia ter feito isso e não fez, ou quando nós acrescentamos a nós mesmos a culpa, nós estamos colocando na nossa bagagem, além da dor, o sofrimento. A gente pesa a mochila da gente. E a gente faz isso toda hora. A gente pesa a mochila. Não devemos pesar a nossa mochila. Se erramos, vamos lá e conserta. Ponto, acabou. Ah, falou mal com alguém? Ó, você me desculpa, foi mal. Não deu. Tentei ser melhor, não consegui. É isso. Mas eu vou tentar ser melhor da próxima vez. É simples assim. É fácil. Só que a gente enrola a nossa vida e tenta disfarçar, aí vem o sofrimento, quando encontra a pessoa fica sem graça, né? Então nós precisamos entender que a nossa posição é de, sobretudo, simplificar a nossa vida e não acrescer sofrimento na nossa trajetória, porque dor a gente vai passar de qualquer maneira. Até os espíritos evoluídos passam dor. Zé de Menezes, ele fica preocupado com a gente, nossa humanidade ainda está dessa forma. Isso, claro que gera um desconforto, mas não gera sofrimento. Isso não paralisa as atividades dele, ele não sente e chora dias e dias, não deprime, não fica ansioso, não toma diazepam, não come exageradamente, não bebe exageradamente. Isso tudo é carga de sofrimento que a gente adiciona à nossa dor, que a gente precisa eliminar. E por isso nós precisamos pedir, buscar e bater. Isso demonstra a ação. Pedir o certo, buscar o que é correto e aceitar o que nós temos que passar. E bater, né, para melhorarmos. E Joana fala, o ser deve esforçar-se sem cansaço, compensando-se com as alegrias de cada conquista, sem que se permita deter nelas. Então, tem alegria no caminho? Tem. Só que eu não posso ficar sentado, ai que ótimo, ó, em 1957 eu fiz uma coisa super bacana, a gente está em 2021 já, não posso ficar parado naquela alegria do já fiz, fiquei alegre, ótimo, vou fazer melhor e mais ainda para frente. Depois, ela sugere mudança de hábitos pela consciência de que tudo que o cerca, apalpa e desfruta externamente é transitório. Então a gente tem que lembrar sempre disso. Estamos aqui transitoriamente. Talvez semana que vem um de nós, ou alguns de nós, nem mais estejam aqui. E a gente tem que estar preparado para, pegar o boné e seguir. Quem ainda não leu o livro Voltei, do irmão Jacó, dá uma lidinha. Assusta um pouco a gente tem que estar sempre de malas prontas, né? Sem apegos, na medida do possível. Mas isso é mudança de hábito pela consciência. Lembra daquela história do pensamento consciente, da escolha consciente? Não é mudança de hábito decoreba, é pela consciência. E por último, nosso último slide, pedir, buscar e bater, e sobretudo dignifica o humano. Porque quando nós realizamos,
nós estamos crescendo, nós estamos agindo conforme o bem, a integridade, nós estamos ganhando força enquanto espíritos, nós estamos nos agregando a essa psicosfera divina de amor, de caridade, de fraternidade, ainda que não tenhamos em profundidade essas atitudes enraizadas em nós. Quando a gente se dispõe a ir pelo caminho certo, o primeiro passo é difícil, o segundo passo é difícil, o terceiro já começa a melhorar, o quarto, daqui a pouco a gente está indo fácil. Joana de Ângeles fala isso para a gente. Essa fase de mudança de hábito é difícil, mas depois que a gente começa a enxergar o lado bom da vida, seja lá de que forma esteja a nossa vida, porque o lado bom da vida é viver, é estarmos aqui. Então, quero agradecer a todos vocês pela paciência, que Jesus, o nosso Mestre, não atenda aos nossos desejos. Tem até Maria Dolores, tem uma mensagem linda que ela fala isso. E no final ela diz que quando ela era criança, ela pedia a boneca, isso, aquilo, a antologia do Natal. Aí no final da vida dela, ela continuava pedindo a Deus isso, aquilo, outro. Aí ela desencarna. E agora no mundo espiritual, ela só pede a Deus que faça o que for da vontade dele, porque ela já descobriu lá desencarnada que a melhor coisa é botar na mão de Deus o pedido, porque os nossos pedidos ainda são tortuosos, a gente ainda caminha ali entre o claro e o escuro. Então que possamos ser aquelas pessoas atuantes, trabalhadoras no bem, esforçadas, mas com a humildade de deixar o desígnio de Deus conduzir a nossa vida. Muito obrigada. Agradecemos a Cláudia pelo estudo da noite de hoje. Então vamos fazer a nossa prece final para que possamos passar para o passe, Jesus, mestre amado Senhor, agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudo, agradecemos aos trabalhadores benfeitores que, com a sua permissão, Pai, chegam até nós, nos envolvendo, nos fortalecendo, para que possamos vencer os obstáculos, as dificuldades do nosso dia a dia, que ao retornar aos nossos lares, possamos levar desta casa a paz, a harmonia, o equilíbrio, a serenidade, a força necessária, para que possamos, Senhor, vencer os obstáculos nesse mundo de prova e expiação. Em nome de Bárbara, Jerônimo, Antônio de Paula, patrões da casa, em nome de Deus, pedimos sua permissão para que possamos dar por encerrado a primeira fase do trabalho da casa. Graças a Deus, que a paz de Jesus envolva cada um de nós.